Eu salvo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha pregação hoje é no livro de Romanos, capítulo 8, que diz assim, o textual logo. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Paulo falou. Não vira logo o textuário, está falando com muita responsabilidade, não é verdade? A nova vida debaixo da graça, irmão, não é debaixo da lei. A lei terminou, nós estamos agora em graça. A lei, irmão, só aproveitamos nela muito termo de fé, daqueles heróis na fé, mas nem tudo da lei é importante, porque o fim da lei foi Cristo. Jesus, quando estava na cruz, disse assim, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Então a Bíblia diz que as potências do céu começaram a se abalar, né? Houve treva naquele momento, era 3 horas da tarde, né? E houve treva, não é verdade? E a Bíblia diz que as pedras se fendou e viram muito corpo na cidade santa de Jerusalém, que tinha sido morto e pareceu vivo, ressuscitou. Embora que ele foi para casa de sua família e depois morreu de novo, mas foram vistos corpo, pessoa que tinha morrido e apareceu vivo na cidade na hora que Jesus disse, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. E se rendeu-se, a Bíblia disse, aí aconteceu esse fenômeno. Aí o centurião, né? O homem que julgava as causas de matar as pessoas naquela morte, né, de crucificação, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aí foi o que ele conheceu, o que dava a sentença das mortes das pessoas. Então dali por diante, meu irmão, tudo mudou, né? Não estão mais na lei. E Jesus morreu na lei, não é verdade? Ele disse, eu não vim, não é? Eu não vim para acabar a lei, terminar a lei, eu vim cumpri-la. Mas só quem cumpriu a lei foi Jesus, ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Então deixa o negócio de lei para lá. A Bíblia diz que a lei agora é a lei do Espírito, que ele já pregava já, a lei do Espírito, né? Da vida. Por isso a Bíblia diz aqui, portanto agora nenhuma condenação a mais. Não tem mais condenação, não tem mais julgo, não tem mais causa, não tem que carregar barreira, peso na cabeça. Não, senhor, não precisa de nada disso, não. Não, irmão, é de graça a salvação. Agora você tem que ter santidade. E a Bíblia chega e diz o seguinte, portanto agora nenhuma, não tem mais condenação para os que estão presentes, quer dizer, em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que andar em Espírito. E a Bíblia lá em Gálatas 5, que os que são espiritual anda, crucifica ali a sua carne com as suas concupiscências. Crucificar não é pegar a espada nem a faca para furar, é amortecer a carne, não fazer a vontade totalmente que ela quer, entendeu? Então portanto agora no novo pacto ele está dizendo, portanto agora, porque a lei, o fim da lei foi Cristo. Diz, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrega o meu espírito. Então aí está dizendo, a obra de quê? A obra da lei terminou ali. Toma em graça. E alguém está dizendo, vamos comer o rolo todo. Comer o rolo todo por quê? Você vai comer o rolo todo, você vai comer de Gênesis e Apocalipse, não é verdade? Sacrifício de animal, não é verdade? Né? Que aquele cobriu o pecado, Deus se enfadou de tanto, que Deus não se enfada, é uma linguagem humana que eu estou falando, de tanto o pessoal oferecer sacrifício de carneiro, de boi, pombinha, não é verdade? Havia pessoa que pecava muito e só podia dar uma pombinha para sacrificar. O outro pecava menos, mas podia dar um boi, 2, 3, porque estava um negócio desigual. Então estou vendo isso aí, e aquilo ali não tirava o pecado. Aquilo ali apagava somente por um tempo o pecado. Mas a Bíblia diz que João Batista já pregava dizendo assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o mundo cósmico, é o mundo humanamente falando. Jesus não veio para cobrir pecado, não. A Bíblia diz que ai dos filhos rebeldes, né? Diz o Senhor, que se cobriram com a capa, mas não do meu espírito, mas só para acrescentar pecado, é capa. O Cordeiro, aquilo cobria o pecado. Mas agora Jesus não, Jesus como o sumo sacerdote, então, de uma vez só, ele se sacrificou, né, derramando a sua última gota de sangue para nos salvar. É diferente de um cordeiro, de um animal. E muitas vezes as pessoas não tinham sentimento quando matavam aquele animal, né, em prol da alma dele,
para cobrir o pecado dele, dar um paliativo do pecado dele, mas ele viu o bicho morrendo, ele não sentia nada, né, de compaixão, né? Mas Jesus não tem nem compaixão, nem misericórdia, não chora na hora da ceia, não derrama uma lágrima pela morte de Jesus, meus irmãos. Que uma vez eu estava chorando, um rapaz falando com uma pregação, falando que como era a morte na cruz, dizendo que era um carrasco, né, com um chicote com 7 pontas, e cada ponta tinha uma rolimã e 7 pedaços de osso de carneiro seco. Rasgaram a roupa de Jesus vestido com manto, né, e batia debaixo, não é verdade, das costelas de Jesus, que era capaz de ver os órgãos de Jesus do lado de dentro. E o rapaz falando isso, e eu fui meditando naquilo, quase que me dava impacto, quase que eu morri, que dava um infarto, aliás, infarto em mim, né? E eu peguei e caí num pranto de choro, ali me alegrei depois. O irmão, o que você está sentindo? Eu não sentia nada, ficava ali embaixo com 2 olhos arregalados. E eu meditando, e a Bíblia diz, quando o homem comer do pão e beber do vinho, examina a si mesmo, não é alguém querer me examinar. É eu que vou me examinar a mim mesmo. Hoje está diferente, alguém quer examinar a pessoa, mas a Bíblia está mandando o homem, a pessoa, examina a si mesmo, para não ser condenado com o mundo. Por causa disso tem muitos doentes, outros enfermos, e outros que dormir é morrer, para não ser condenado com o mundo. Alguém diz que a pessoa é condenada, não que a pessoa é errada, mas tem uma chamada. Aí Deus chega, faz com que seja uma pessoa enfermo, doente, e até pode guardar ele para não perder a alma dele para o inferno, para o diabo. Está entendendo? Deus faz tudo pela alma. Está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então é isto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de Cristo nos livrou. Livrar, você cai no abismo, a pessoa lhe tirar você daquele abismo imediatamente. Você cai no abismo, entendeu? Então ia cair no abismo do inferno. Então Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, né? Porque o que era impossível, a lei que eu falei nesse instante, que era sangue de animal, era bicho morto, mas cobria, né? E não perdoava, não é verdade? Mas Jesus Cristo, não é verdade? Ele, quem perdoa, é quem a limpa, não é verdade? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Não é botar pecado, é tirar o pecado do mundo. O mundo, gente, né? Porque o que era impossível, a lei, né? A Bíblia diz que a lei veio primeiro e abundava, né? Dominava, quer dizer, mas depois chegou a graça, superabundou a lei. O sangue de Jesus superabundou a lei, os sacrifícios de animais, os sacrifícios, a cerimônia que fazia de lavar os pés em bacia de cobre e depois lavava os pés em bacia de ouro, e aquele ritual todo para entrar ali dentro, que aquilo era físico. Mas agora é você entrar no mundo espiritual, é através da sua mente, do seu coração, e o coração não é esse órgão, é a sua mente, né? Entrar no mundo espiritual, se conectar com os céus sem nenhum fio, glória de eletricidade, glória de falar com o Pai, glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Então a Bíblia diz, né? Porque a lei veio, né? Veio primeiro, né? E abundava, né? Mas depois que veio a graça, superamos. A graça veio através de Jesus Cristo. Graça quer dizer tirar você da desgraça, de graça, e dar a salvação. É isto, né? Porque, portanto, o que era impossível, uma coisa impossível, o homem não ia ser salvo. Matando bicho, matando animal, mas o homem era só para cobrir, era um paliativo. Agora Jesus veio de uma vez só, não foi o sangue do animal, foi o sangue do sumo sacerdote, filho de Deus, profeta, Labaxuité, todo poderoso, Redeve Anai, para salvar o homem. E o homem não reconhece isso, na verdade, muitas vezes na sua própria natureza. Glória a Deus, né? Então, meu irmão, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, a lei da justiça de Deus. Justiça vem de ser justo. Jesus veio para justificar a gente. Glória a Deus, não é verdade? Porque está escrito na Bíblia, né? Glória a Deus. Que Ele nos justificou através do seu sangue. Nós estávamos longe, muito longe da palavra, longe da salvação. Mas a Bíblia diz que Ele nos justificou, estando nós
né? Longe, muito longe, mas agora nós fomos justificados através do seu sangue. O sangue de Jesus para purificar o homem, purificar e limpar. Glória, mas o homem diz que continua pecando em pensamento, palavras e obra. Glória, o sangue de Jesus não fez nenhum efeito nele. Glória a Deus, porque a Bíblia diz lá em Gálatas 3, no contexto fala, glória, né? Ele fala dizendo assim, né? A Bíblia diz que ele diz assim, que quando nós diz que somos um pecador, ainda depois do novo pacto, aí nós estamos extinguindo a lei de Deus, né? Não estamos dando para o carro da lei de Deus, mas a Bíblia diz lá no livro de Gálatas 2, que diz assim, nós, porém, que fomos justificados, já vim para justificar o homem, irmão. Deus olhou céu, a terra, não viu ninguém justo. Por isso não prega assim, Deus olhou céu, não viu ninguém, mas Jesus, não viu ninguém justo, mas Jesus veio para justificar do pecado. Então a Bíblia diz que, né, nós, porém, que fomos justificados por Cristo e nós mesmos se achamos pecadores, aí gente tem uma pergunta, por acaso Cristo é ministro do pecado? Ministro quer dizer governo do pecado? Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, claro que não. A Bíblia dá a mesma resposta. Dá a resposta. Claro que não. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei. Glória a Deus. Aquilo que foi derrubado foi o império das trevas. Deus derrubou o império das trevas lá no Calvário, derramando sobre uma gota de sangue no último pacto. Não é verdade? Então, foi isso que aconteceu, né? Ele derrubou o império das trevas, porque o diabo entrava nas pessoas e saía. Mas depois que o Espírito Santo entrou na vida da gente, o diabo não pode entrar na vida de um crente santificado. Porque a Bíblia diz que um homem, pai de família, que tiver uma casa e vê um invasor invadir a casa dele, para poder ele entrar na casa daquele pai de família, mobilizar ele e tirar todos os seus bens, é para ser mais valente do que aquele homem. Quando eu estou falando de casa material, mas estou levando para o lado espiritual, a casa é você, que tem o Espírito Santo, para poder o diabo entrar em você e operar agora. O diabo tem que ser mais valente que o Espírito Santo, mas ele não é mais valente, e ele é um fracassado diante do Espírito Santo, está entendendo, meu irmão? E se o Espírito Santo está em você, e como é que o diabo agora vai fazer você pecar em pensamento, palavra e obra? Então o Espírito Santo está dizendo, Espírito Santo, glória, agora o Espírito Santo habita em você, ou a velha natureza. Quem está na lei, o diabo entra, borda com ele, adultera, mente, olho gordo, passa cheque sem fundo, compra não paga, lá baixo o ité, é todo desmantelado e quer ir para o céu. E todo dia está orando, Jesus me perdoe, chorando, com choro de glória a Deus, está entendendo, irmão? Com choro de tamanduá. Glória a Deus, está entendendo, irmão? Então Deus não recebe esse negócio, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E a pessoa pode até um dia pecar, porque se pecamos, tem um advogado, Jesus Cristo fiel, para perdoar e purificar de todo pecado, de a limpar. Mas não é você pecando e pecando e pecando, e todo dia nós somos pecadores em pensamento, palavra de Deus, pecando. E será que Jesus é ministro do pecado, habitando? Ele não é ministro do pecado. Não, não. Claro que não, que ele não é ministro, ministro do pecado. Porque se nós for construir lá abaixo o ité, aquilo que foi derrubado, já derrubou o quê? O muro da separação, isso é sério, que o homem não tinha acesso ao seu Criador, perdeu lá no Éden, quando ele foi expulso, que o Criador vinha falar com ele de manhã, que era Adão, e pela tarde o pôr do sol falava, e depois foi eliminado. Mas Jesus disse, da semente da mulher eu criaria um varão que esmagaria a cabeça de Satanás, Satanás ferirá o seu calcanhar. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu lá na cruz. O diabo feriu o calcanhar de Jesus, mas ele derrotou o diabo ali, porque ele tinha acesso a entrar nas pessoas e zombar e fazer um sassaruê. Mas agora, no Filho de Deus, ele não. Ele entra uma pessoa que é mundâneo, um crente desmantelado, ele entra lá e o eita. Tá entendendo, irmão? E quem é do mundo também já se acha no maligno, né? Mas crente fiel, que tem o Espírito Santo, o que tem é valente, mas é poderoso. Não entra mais não, tá tão bloqueado contra o diabo. Não prega lá e o eté pra Radai, não prega Redévia, não. Não prega catimbó, sapo da boca costurada, vela amarela, vela azul, e crente não pega não, porque nós estamos blindados, glória. E eu falei nesse instante, para poder um valente, um ladrão entrar na casa de um valente, ele tem que ser mais valente que o homem. Eu estou falando o homem, estou falando o homem Espírito Santo, para poder o diabo entrar na casa dele, que ele mesmo tem que ser mais valente. E o diabo não é valente, fez o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vou ficar com as minhas palavras, dizendo aos irmãos, não é verdade? Glória a Deus. Para que se cumprisse a justiça de Deus em nós, que
que não anda mais segundo a carne, a justiça de Deus. Jesus veio para justificar a gente do pecado, irmão. Glória a Deus. E nós começamos a dizer que pecamos, pensamento. Tem os irmãos que dizem, quem é que resiste, rapaz? Passa uma coisinha daquela por ali, lá abaixo o Ité. Não é verdade? Quem é que resiste? O homem não resiste, não. Não resiste você porque não tem os olhos ungidos. Você não nasceu da água, lá e o Eté e do Espírito da não, rapaz. Você está pensando, tem tanta gente que vai ser enganado por causa de cargo. Ah, você tem cargo, você muitas vezes, não é verdade, está nos palcos, está nos púlpitos. Glória a Deus, porque ele diz assim, quem tem chamada, está nos púlpitos. Quem tem chamada é feito João Batista, vinha pelo deserto. Glória a Deus. Era feito Jesus desprezado pelos fariseus. Glória a Deus. Não é dizendo que quem está no palco ou quem está nos púlpitos está desprezado. Mas tem muitas pessoas que estão olhando o púlpito e não estão olhando para Jesus. Então o negócio está difícil para você. Você está pensando que você vai ser salvo desse jeito? Glória a Deus, fazendo tudo que não presta aí, dizendo que é crente, porque ora, porque chora toda hora, e é isso, com choro de tamanduá, não vai chegar lá não. Lá abaixo a Bíblia diz que apertado é a porta, larga é a porta, espaçoso do caminho, que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, não vai ser pouco não. A porta do mundo é essa que eu estou falando, de pecado, tá entendendo? Mas a Bíblia diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, lá e o eté, pra radai, né? Temos que se forçar para entrar pela porta estreita, e nós não se forçamos, porque diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não tem peso para quem tem o Espírito. Agora para quem não tem o Espírito, né, não aguenta, né, porque ele quer se salvar, mas não pode, porque se passa uma coisa, ele não rouba, mas ele tem vontade de roubar. Ele não adultera, mas tem vontade de adulterar, e adultera em pensamento. A Bíblia diz que na lei, qualquer que olhasse para uma mulher com olhar de adultério, já comete adultério, glória. E o caba de, ninguém resiste não, passa uma coisinha por aí, ninguém resiste, e papapá, não resiste o quê, rapaz? Usa os teus olhos, queima esta carne, jejum a hora, lá e o eté, lá e a dai, tá entendendo, meu irmão? Não é que eu seja duro, não, irmão, é que está na palavra. Glória a Deus, se eu não quero que a tua alma vá para o inferno, tem misericórdia, glória. Só quem vai entrar no céu é os santos, glória. A Bíblia diz lá em Pedro, seja santo, né, em toda maneira de viver. Seja santo como aquele que vos chama santo é. A palavra santo quer dizer ser separado das coisas do mundo, não é verdade? Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Você está servindo a Deus ou está servindo o mundo? Glória a Deus. Então, meu irmão, são estas minhas palavras. Estou falando assim com essa voz meio alterada, é porque eu odeio o pecado. Você tem que ter raiva do pecado, odiar o pecado. Glória a Deus, e amar a justiça de Deus. Fique na paz. Deus continue ajudando mesmo, que eles despertem. Jesus está voltando, a trombeta vai tocar, e a voz de arcanjo, e Jesus vem buscar os seus escolhidos, né? Não é todo mundo que vai não, não é verdade? Então, são essas minhas palavras. Peço aos irmãos que divulgue, né? Comente e se inscreva no meu canal. Para você ter acesso ao meu canal, você tem que colocar o nome no YouTube, Elia Vieira da Silva. Se inscreva, não pesa nada, me ajude aí. Não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar visualização para a glória de Deus. Fica na paz. Deus continue abençoando os irmãos. Amém.